sobre isso. Não, desculpa. Não, é uma modelo famosa, se chama Chantal, ela teve um parto com um médico bem famoso, que era um médico referência da humanização, que estava sempre nos jornais, dando muita entrevista, falando sobre esse assunto, e o parto dela foi filmado, né, o marido, acredito que filmou com aquelas câmeras de cabeça, e ela não assistiu, ela entendeu que o parto dela tinha sido difícil, ela não assistiu, é uma influencer bem famosa, assim. E brasileira? Aí, sim, daqui de São Paulo. 4 meses depois, ela resolveu acessar os vídeos do parto e ela viu o médico xingando, chamando de viadinha não faz força, sendo assim, cometendo diversas violências verbais com a criança e com ela durante o parto. E isso veio à tona e ela acessou o vídeo, né? Então, durante aqueles 4 meses, ela não deu conta de assistir o vídeo. Quando ela assistiu, ela viu o que ela tinha sofrido, as violências verbais que ela tinha sofrido do médico e botou a boca no trombone. E aí, então, os vídeos do parto começaram a rolar pela internet. Nossa. Não viu vi, isso? Desculpa. E aí a própria enfermeira, que era uma enfermeira que estava no parto, disse que teve que sair para o carro e começou a chorar, que não sabia o que fazer, porque, assim, todo mundo foi protagonista dessa violência que ela sofreu, entendeu? E aí ela não resolveu botar a boca no trombone. O cara, assim, acabou com a carreira do médico, né? E aí outras vieram. Mas o pai estava perto? Tava. Ele que filmou. Ele que filmou o parto. Ele que filmou o amigão parto. ficou filmando enquanto o outro cara xingava a mulher, é isso? Sim, isso apareceu depois que os vídeos do parto apareceram. E aí outras mulheres também que tiveram partos com ele foram para a mídia, foram para a internet relatar as violências que elas tinham sofrido com esse médico, né? Se o cara tá do lado e ouve isso e fica quieto... Então, Rafa, é isso que eu digo. Fica todo mundo meio em choque. Não assim. porque aquela coisa assim, não adianta tu só ouvir e não saber o que fazer, não adianta essa enfermeira sair e chorar no carro. Isso tem que ser barrado, essa violência tem que ser barrada, entendeu? Claro. Só que como é que tu vai mudar isso através da informação? Mas isso porque é comum? se tu não sabe... Isso é comum? Olha... Muito comum, tanto que existe o termo violência obstétrica. O que é a violência obstétrica? Ela pode ser física, ela pode ser verbal, ela pode ser uma negligência de um atendimento, ela pode ser uma intervenção violenta que hoje já não é mais necessária, como empurrar a barriga da mulher, cortar a mulher sem autorização, tu entende? É o termo, e isso é levado adiante depois com auditorias, com processos judiciais para a equipe, para o médico, tanto que o plano de parto, que é o documento que essa família tem, principalmente a família que vai ter o seu bebê num hospital público, é o único documento que ela tem que resguarda as opções que ela quer para o parto dela. E ali eu já orientei, inclusive já passei por diversos casos de violências em hospitais referência da humanização lá em Porto Alegre, né? Então, assim, anota o nome do profissional, de quem te atendeu, pega o nome, leva para uma auditoria, leva adiante para que isso seja coibido. Isso não pode acontecer, né? Então, assim, a mulher está lá num momento super vulnerável, Sim. né? Totalmente sem defesas, e aconteceu assim, 2 semanas atrás de uma gestante que eu acompanhei, o bebê estava para nascer e estava demorando um pouco para nascer, e o médico queria cortar é uma episiotomia, que é um corte que se faz transversal assim na musculatura para abreviar o nascimento, né? Então o períneo, ele é uma musculatura que, se ela não está muito trabalhada, às vezes dificulta na saída do bebê. Então, antigamente, isso era até protocolar de se cortar essa musculatura, né? Um corte que chama episiotomia. Isso não é mais realizado hoje em dia, né? Tem médicos que estão 3, 4 anos atendendo 1000 partos por ano e não fazem episiotomia, ou seja, ela não é necessária. E aí ela disse, o médico falou, eu vou cortar. E o pai disse, no nosso plano de parto, a gente não queria que cortasse. E ela ali, naquela situação, falou, doutor, eu não quero. E ele disse, então eu vou embora. Se eu não te cortar, eu vou embora. Então, assim, a mulher fica numa situação, cara, corta então, faz o que tu quiser comigo. Tu entende? E aí, como é que fica essa mulher depois desse parto? E ela estava cheia de hematomas, ficou com hematoma, da força que fizeram para tirar o bebê, entendeu? Empurrando barriga, dizendo que se ela não cortasse o bebê ia morrer. Então, assim, claro, existem intervenções que são necessárias, elas estão ali para salvar a vida do bebê. Então, que nem algumas casais perguntam para mim, se acontecer no caso de uma intervenção, tu vai lá e tu vai falar com o médico, esse não é o meu papel. Eu não vou intervir na conduta de um profissional, e não é isso que eu estou fazendo ali. Eu estou ali para dar um apoio para a família, né? Só que se essa conduta ela acontece e a gente sabe que ela é desnecessária, se ela é violenta, isso tem que ser coibido, isso tem que ser falado. Então, a gente vive uma realidade das mulheres que têm plano de saúde, que podem ter os seus partos nos hospitais privados, que teoricamente estão mais salvaguardadas com os médicos de convênio, mas a gente sabe que também não é bem assim, visto esse médico, né, super famoso, grande obstetra e tal, fez tudo que fez,
Entende? Então, assim, quem é que vai proteger essa mulher, né? Quem é que vai proteger o corpo dela, se não ela mesma? Se não o marido, que é o que está ali para também contribuir para proteger a sua mulher. Sim. Né? E tem casos assim que os pais falam que a sala fica aberta, a mulher lá pelada, entrando gente, saindo gente, entendeu? Então a doula muitas vezes no hospital, e isso é uma coisa que eu fico sempre muito atenta, é em preservar a integridade física dessa mulher. Tipo, não, tapa, fecha a porta, mantém um ambiente mais escurinho para ela ficar tranquila, evita a pergunta, deixa ela tranquila, entendeu? Isso é um dos papéis que a gente faz. Agora, o médico não se sente um pouco afrontado pela presença da doula dentro da sala? Eu digo o seguinte, porque o trabalho, eu imagino que o trabalho da doula esteja se popularizando cada vez mais. Sim. E os médicos não estavam habituados com alguém que pode apontar possíveis irregularidades, possíveis más condutas e tal. Sem dúvida. E os médicos se sentem um pouco... Tem alguns médicos que sim, inclusive médicos que não trabalham com doulas, né? Então, por exemplo, quando uma gestante engravida e ela quer ter um parto normal, um parto natural, se ela tem um convênio, ela tem como acessar pelo convênio a taxa de cesárea e taxa de parto normal daquele médico. Se esse médico ele tem uma taxa muito alta de cesárea, então a gente sabe que ele tem uma tendência a ter mais intervenções, e pode ser que esse médico não vá trabalhar tão bem assim com as doulas. Tem um caso que eu passei em Porto Alegre que eu achei bem, assim, até eu coloquei na associação esse caso, né? Que é um médico também bem famoso lá em Porto Alegre, que ele tem um documento que ele entrega para as famílias e fala assim, meu modo de trabalhar. Aí ele fala da experiência dele, de tantos milhões de partos que ele já teve e tal. E aí ele vem falar sobre a doula nesse documento. Aí ele coloca assim, eu não me importo com a presença das doulas, mas qualquer um pode ser a doula. Pode ser o pai, pode ser a tia, pode ser o marido. E não é assim. A doula ela é uma profissional, ela tem curso, ela estuda, ela está ali como um profissional, ela está como parte da equipe técnica do parto, ela não está como parte emocional do parto. Eu então, acho que ele pode se utilizar dessas palavras, talvez por não ser uma profissão regulamentada. Ele tem quantos % de cesárea esse médico? 98% de cesárea. Tu entende? Então, assim, claro que os próprios hospitais, quando a gente faz o cadastramento para atender nos hospitais, a gente assina termos. Isso é uma coisa até mais recente, né? Porque houveram problemas com doulas. É um profissional que o hospital não conhece, que não sabe as práticas, que não entende as práticas da instituição. Então, para fazer o cadastramento atualmente, a gente tem que fazer curso nos hospitais, tem que fazer entrevista com o CO, exatamente para que elas se garantam que a gente não vai chegar lá e vai se opor na frente